Olá, para finalizar aqui a geometria do 10º ano, vamos abordar o tema de vetores e começamos por explicar que eles têm uma direção, um sentido e um comprimento. A primeira direção é se é vertical ou horizontal. Okay? Pronto, já, claro, pode ser diagonal, por exemplo. Depois, sentido se aponta para a direita ou para a esquerda, ok? E em termos de comprimento, dizemos que isto é equivalente a chamar norma. E vamos também aprender mais uma vez como é que se calcula. E também a determinar as coordenadas no vetor. Imaginando, por exemplo, que nós temos o vetor U. O vetor que é simétrico a U, ou seja, se U for igual a V, nós dizemos que, ou seja, no fundo, são vetores que estão sobrepostos. O vetor simétrico a U pode ser U menos V. Ok, ou menos U. É só meter um menos atrás. Isto significa que um vetor simétrico apenas muda o sentido e, no fundo, em vez de estar para a direita, está para a esquerda ou vice-versa. Isto é o que nós falamos que nós caracterizamos por simétrico. Vamos também perceber mais uma vez, se nós tivermos o ponto A de coordenadas 1, 2 e o ponto B de coordenadas 5, 6, okay? Como é que eu determino o vetor AB? Pronto, isto é bastante fácil, ou seja, o vetor AB, sempre definido com uma setinha em cima, independentemente da direção que seja, e do sentido e da sua norma, isto aqui é sempre a coordenada do B menos a coordenada do A. Ou seja, é o segundo menos o primeiro. Ou seja, que vai ser o 5, 6 menos o 1, 2. Como é que se faz essa conta? Muito simples. É 5 menos 1 e 6 menos 2. Isto é igual a 4 e 4. Pronto. Lá está. Aqui nós temos as coordenadas do vetor AB. Logo temos que ter um par ordenado. E isto não poderia dar outra coisa sem ser um conjunto de duas coordenadas x, y. Porque estamos no plano. Mesma coisa se aplica quando estamos no espaço, por exemplo. Sei que é estranho de imaginar. Mas se eu vos pedirem a coordenada do vetor AB e tivermos o A é um ponto do espaço e o B também, é calcular da mesma forma. Por exemplo, aqui continuando no plano, se eu quiser calcular o declive de AB, ou seja, o dito M da equação reduzida da reta. Deixa eu pensar aqui, y, vou fazer aqui um parêntese, eu vou meter de outra cor, ou seja, a equação reduzida da reta é y igual a mx mais b, ou seja, em que o M é a direção, que é o nosso declive. Isto aqui é sempre a coordenada o M, y sobre x se tivermos as coordenadas do vetor. Neste caso é a mesma coisa que ter 4 sobre 4, que é igual a 1. Lá está. Relembrando também aqui na geometria, se só tivermos esta parte da equação, significa que o nosso B é 0, logo ele interseta na origem, porque o B é ordenado na origem. Basicamente é onde é que ele vai intersetar no eixo do Y. Depois, continuando mais para a frente, o que é que são vetores colineares? Colinear significa paralelos, ok? Por isso, se eu tiver o vetor U e o vetor V, pronto, eles são colineares se o quê? Se U for igual a KV, ok? Ou seja, há uma constante de proporcionalidade, que é o nosso K, que faz com que o U e o V sejam iguais. Ou seja, mais uma vez, eles sobrepõem-se um em cima do outro. Não quer dizer, para serem colineares, eles não é preciso terem o mesmo comprimento, nem o mesmo sentido, é preciso ter a mesma direção. Colineares paralelos, ou seja, a mesma disposição. Okay? Por exemplo, estes dois. Não interessa se um é melhor que o outro. Estes são os colineares e é assim que mostramos. Por exemplo, se eu tiver o vetor U
Mostramos já aqui. O vetor U é igual a 3, 6. E o vetor V é igual a 15, 30. Pronto. Agora, estuda se os vetores U e V são colineares ou não. Logo, o que é que tem de acontecer? U igual a KV, isto é a primeira coisa que eu vou sempre te mostrar, equivalente a dizer que 3, 6 é igual a um K, escrevo mesmo assim, 15, 30. A seguir, posso continuar a fazer este passo. Okay? A maior parte dos alunos chega sempre aqui e depois já não sabe fazer mais nada. Pronto, agora entra a parte só de fazer um sistema simples, que é, eu vou dizer que este 3, logo, esta coordenada aqui de x, vai ter que ser igual ao outro lado, é igual a 15k, e 6 é igual a 30k. Logo, para eles serem colineares, o que tem de acontecer? O k em cima tem que ser igual ao k de baixo. Aqui o k é igual a 3 sobre 15, e aqui em baixo o k é igual a 6 sobre 30. Isto aqui é a mesma coisa que ter k é igual, dividimos por 3 e por 3 em baixo também. Isto dá 1 sobre 5 e k em baixo. Aqui dividimos por 6 em baixo. E fica 1 sobre 5 também. 6 vezes 5 dá 30. E pronto, são colineares porque há uma razão de proporcionalidade de k que transforma, ou seja, que é um quinto, que transforma o vetor neste caso, o v, em u. Okay? E portanto, é apenas isto. Também muito simples. Este normalmente aparece também nos exames, que é para calcular, ou para determinar se eles são colineares ou não, e por isso é importante esta parte. Temos aqui algumas propriedades também de vetores, que eu já referi, ou seja, se neste caso a adição, U mais V é igual a U1, U2 mais V1, V2, e o que fica disto é U1 mais V1, U2 mais V2. Pronto. Isto é a adição. Subtração, mesma coisa. Se tivermos o produto, já é diferente. Ok? Porque lá está, o produto de duas coordenadas já vai dar vai dar só um número. Por isso aqui não é abordado neste caso. Se eu tiver uma constante 3 vezes o 1, o 2, isto é a mesma coisa que ter 3, o 1, 3, o 2. Pronto. Se eu tiver a norma de um vetor, ou seja, o vetor u, isto é a mesma coisa que ter, e o u, lá está, tem coordenadas 1 e o 2. Isto é a mesma coisa que ter o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Vocês agora podem pensar que se eu tiver o ponto A, que é há bocado, pronto, pode ser o 1, pontos diferentes, e o B é o 3, 5. Vamos fazer o seguinte, vão perceber que eu posso calcular a norma de A mais B. E ao calcular esta norma, vai ser igual ao calcular o vetor e depois calcular a norma do vetor. Logo, primeiramente vou calcular aqui a norma, ou seja, a distância de A a B. Ou seja, não meto aqui o traço da norma, meto só A, B. Isto aqui vai ser igual a raiz quadrada de... posso começar por 3 menos 1, ou seja, estou a dizer que o x2 é o do B, o x1 é o do A, ao quadrado mais 5 menos 1 ao quadrado. Esta forma já tinha posto no exercício no vídeo anterior. Por isso 3 menos 1 dá 2, 2 ao quadrado dá 4, mais 5 menos 1 dá 4, 4 ao quadrado dá 16, logo isto aqui é uma coisa que tem raiz de 20. Agora, se eu for calcular o vetor AB, isto aqui é igual a B menos o A, que é igual a 3 menos 1, 5 menos 1, que é igual a 2
e 4. Este é o vetor AB. Pronto. Agora se for calcular a norma de AB, isto é a mesma coisa que ter 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 4 mais 16, que é igual a raiz de 20. Lá está, estes valores têm sempre que ser iguais, porque a fórmula acaba por ser a mesma. Se formos a ver, esta parte aqui inicial é para descobrir as coordenadas do vetor, este temos aqui, e depois está ao quadrado, como aqui também surge ao quadrado. Pronto. São duas formas distintas de fazer, que pronto, vão dar a mesma coisa. Para finalizar, temos aqui a equação vetorial, que é importante. Temos o x e y. Em matemática tudo é importante. A1, A2, aqui está, ficou com traço. A1, A2 mais K, o 2 com K pertencente a R. A R, ou seja, quando nós dizemos a R, K pode ser qualquer valor mesmo. Portanto, vamos definir assim. O que é o 1 e o 2? É o nossas coordenadas do vetor. Porque isto funciona assim. A equação vetorial é a primeira constituída por um ponto qualquer e a seguir pela direção, que é o 1 e o 2. E o A1 e o A2 é um ponto que pertence à reta, imaginando que a reta é esta. Logo, o ponto A pode estar aqui, ok? E as coordenadas o 1 e o 2 é as coordenadas deste vetor aqui, em que o A faz parte, é um dos pontos do vetor. Isto aqui o que é que me dá? Todos os pontos que estão em cima deste vetor, ou seja, desta reta. E eu posso determinar, por exemplo, posso sempre fazer a soma de um ponto com um vetor para perceber, ou seja, por exemplo, a deslocalização imaginando que isto acontece muito quando temos, por exemplo, cubos não, vamos começar por quadrados, em que temos, por exemplo, o ponto A e o ponto B, ou seja, temos o vetor AB, ok, e este é o ponto C. Agora, indica para isto é uma das perguntas hipotéticas que pode aparecer, indica para onde é que vai a soma do ponto C com o vetor AB. Ou seja, a direção nunca se pode perder. E se somarmos, este aqui é o B, se somarmos o ponto C com o vetor AB, nós vamos ter um movimento paralelo neste sentido, em que a norma tem que ser a mesma e a direção também e o sentido. Logo, o que é que acontece? Temos um movimento ascendente de forma paralela. Está bem? E esta é sempre a soma de um ponto com um vetor. Já falei também do declive, e do declive que é conseguido através do y sobre x, tivemos vetores, ou seja, o 1, o 2, ou seja, o m é igual a u2 sobre o 1, e depois, ou seja, isto aqui é a mesma coisa que ter, mais uma vez, se eu tiver ambas as coordenadas de A e B, eu posso sempre fazer que é m é igual a y2 menos y1 a dividir por x2 menos x1. Esta é a minha forma original se eu tiver dois pontos. Mas lá está, se eu pegar nesses dois pontos e transformar primeiramente num vetor, eu vou dar sempre a mesma coisa, está bem? Por isso é que é preciso estar à vontade em vetores e em geometria no geral, porque ajuda bastante no exame. E pronto, para quem não esteve bem agora na primeira fase, aproveite que geometria é bom para tirar uma boa nota.